Em consagração, sopra, Senhor, teu Espírito, com teus lábios te declararei, e nos teus lábios, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Sopra, Senhor, teu Espírito, com os meus lábios te declararei, os teus lábios, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Oh, glória! Meu amigo, meu Deus, teus lábios te declararei, os teus lábios, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Meu amigo, meu Deus, com os meus lábios te declararei, os teus lábios, Senhor, para sempre estarei te exaltando. Meu amigo, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos à terceira lição hoje, sobre a quarta dimensão, sobre buscar um novo nível de entendimento, de acordo com a vontade de Deus para nós, né? De alinhamento, de viver aquilo que Deus nos oferece. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, nós conhecemos bem essa passagem. Ela diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos serás feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, para nós pedir e o Senhor fazer, a gente precisa estar nele. É isso que nós temos falado aqui, porque quando nós estamos nele, as nossas petições, aquilo que nós apresentamos diante do Senhor não é egoísta, não é uma coisa para o homem, mas é para a glória de Deus. Amém? Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, volta um pouquinho, por favor. Aleluia. Que nós vamos... Não, pode avançar. Nós vamos continuar na parte 3 aqui. Não. Era depois da capa. Isso. Nós falamos da diferença da palavra logos e da palavra rema. Então, para relembrar os irmãos, logos é a palavra de Deus, é a palavra escrita. Mas a palavra que produz milagre é rema. Então, no grego tem duas traduções para a palavra: logos, palavra escrita, e rema, é a palavra liberada por Deus. E é essa palavra que produz milagre, essa palavra que libera cura, essa palavra que faz transformação. Essa é uma palavra do Senhor para nós. Então não adianta eu falar para alguém que está enfermo: ó, você vai ser curado, se não partir do Espírito Santo em mim. Se eu falar através da minha emoção, só do meu desejo, por mais sincero que seja, não vai produzir milagre na vida do irmão, não vai produzir libertação, não vai produzir transformação. Emoção, ela não faz milagre. E tem muita gente que prega na base da emoção. Mas quando nós falamos em palavra profética, nós falamos daquela palavra que o Espírito Santo ele queima em nós, coloca esse desejo no nosso coração, um desejo ardente. A gente transmite para a igreja e ela sim, ela produz milagre, a libertação, a cura, a vida, a porta.
Então nós precisamos buscar essa palavra do Senhor. Então nós precisamos orar até receber a rema do Senhor. Lembra que nós falamos aqui daquela história das meninas que queriam ir ao culto? Elas tinham uma ótima intenção, mas aí no caminho tinha um rio, o rio tinha transbordado e elas falaram assim: se Pedro andou sobre as águas, nós também podemos andar? Porque elas falaram, nossa intenção é boa. Então elas foram tentar andar sobre as águas desse rio e no dia seguinte elas faleceram. Por que elas faleceram? A intenção era boa, mas elas não tinham recebido uma palavra do Senhor. Pedro recebeu. Pedro falou: Jesus, posso ir até o Senhor? Jesus disse: sim, vem. Então nós precisamos buscar a palavra. Não adianta partir de nós, tem que partir do Senhor. Amém? Amém. Então como que nós buscamos a rema? Essa palavra que produz milagre, essa palavra que ela é o próprio Kairos de Deus para nós, né? É um tempo de intervenção do Senhor na nossa própria vida. Como que a gente recebe? Há um estado, segundo o pastor Show no seu livro, que ele chama de ponto morto. Ou seja, é um estado na qual eu não vou me movimentar. Eu vou guerrear em oração, eu vou orar, eu vou jejuar, mas eu não vou me mover. Porque se eu avançar, eu posso avançar errado. Se eu agir, eu posso pagar um preço. É como, eu quero um carro, eu quero uma casa. Eu oro e já vou lá e financio. Sem o Senhor, né, nos dar uma palavra, sem eu ter condição, sem eu ter estrutura para isso, então o que eu vou fazer? Eu vou pagar um preço. Eu estou orando sobre um relacionamento, pedindo para o Senhor uma direção, se é aquela pessoa, se é aquele... Então assim, eu estou orando, mas se eu me precipito, já começo a me relacionar com a pessoa, já parto para um casamento, sem uma direção do Senhor, eu vou pagar um preço. Porque são decisões muito sérias, mas a gente pode tirar para as mais simples da nossa vida. É melhor agir na direção do Senhor. E quando nós agimos na direção, a gente precisa ter esse tempo de espera. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Esperar no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então precisamos esperar em Deus. Deus, Ele vai nos dar o desejo divino. Nesse tempo de espera e oração, Deus Ele vai colocar no nosso coração em algum momento uma estratégia. Deus vai colocar no nosso coração uma causa. Deus vai colocar em nosso coração uma motivação. Mas essa motivação a gente tem que orar, porque ela não pode ser do homem natural. Ela não pode ser só uma motivação humana. Então a gente tem que receber essa motivação santificada. Um pensamento no nosso coração, uma intuição do próprio Senhor, que ela vai produzir em nós a mudança, a rema. Então peça para Deus colocar o desejo no seu coração. Esse desejo será santificado. Juan, pode abrir a Bíblia aí, por favor, em Provérbios, capítulo 10, versículo 24. 10, 24? Isso. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido. O que é o desejo dos justos? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão na videira verdadeira. Salmo 37, um salmo muito conhecido. Vamos ver o versículo 4 e o 5 também. Deleita-te no Senhor também, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Mais uma vez, o que quer dizer essa palavra? Do teu coração. É porque não são as motivações egoístas que nós falamos lá no primeiro ensino. O homem, a mente humana tem poder, mas a motivação, ela não pode ser meramente humana, porque isso não vai glorificar a Deus, ela tem que ser do Senhor para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, precisamos ter essa busca do Senhor, estar nesse estado de ponto morto, esperar ver o desejo divino, e para saber se o desejo que está nascendo no nosso coração é algo do Senhor, a gente precisa provar nas Escrituras. Não adianta, se o desejo que vem no meu coração é contrário à palavra de Deus, não é do Senhor.
ou é da minha carne ou é uma seta maligna. Eu tenho que ter esse discernimento. Porque eu estou suscetível a isso, como cada um dos irmãos que estão. Então, por exemplo, tem a história, esse pastor ele conta a história de uma mulher que ela quer empreender. E aí ela vai e fala assim, pastor, vou dar um dízimo muito alto, vou abençoar a igreja aqui, porque Deus colocou algo no meu coração, que eu vou ser muito próspera. Aí o pastor fica todo feliz. Que legal, minha irmã, que bênção. E o que a irmã vai fazer? Não, pastor, Deus colocou no meu coração o desejo de abrir uma empresa de tabaco, de cigarro. Aí o pastor falou, opa, mano, isso não é Deus. Não, pastor, não é Deus, meu irmão. Vamos ficar com a palavra. Porque o que a irmã está falando é algo que vai prejudicar lares, é vício. São pessoas que vão ter a sua saúde prejudicada, vai prejudicar o templo do Espírito Santo. Então, não é isso que Deus tem para a irmã. Vamos buscar uma outra direção. A gente precisa provar. Um homem casado, tem um homem casado que vai lá no gabinete do pastor e fala assim, pastor, eu estou apaixonado, mas eu sou casado, me apaixonei por uma viúva, mas eu sou casado, mas o meu casamento não está dando certo, não está indo bem, então eu vou me separar, vou ficar com essa outra mulher, porque eu acho que ela também gosta de mim, e vai ser bênção. Pastor, não vai ser bênção. Deus não trabalha dessa forma. Deus não destrói uma família para formar outra. O casamento, por isso a seriedade no casamento. A seriedade em escolher o parceiro, a parceira para a vida, porque é um voto feito diante do Senhor. Mas a gente tem que provar essas coisas das Escrituras. Quantas vezes eu quis alguma coisa, quando provei na Escritura, eu falei, opa, não é, eu quero, mas não, a palavra de Deus é não. Às vezes a gente fica querendo até que Deus use o irmão, Deus use a irmã, o profeta da casa, Deus fala na palavra, só que a gente já sabe o que a Bíblia diz. E se a gente já sabe que a Bíblia fala que não, é não. Então a gente tem que provar esses desejos que vêm no nosso coração. E se o que está vindo no nosso coração é bom, vai produzir edificação, transformação, vai somar para o reino, é para a glória de Deus, então a gente vê que Deus está nesse projeto. Deus está nesse negócio. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Pode passar, mano. Como receber a rema? Então, a gente teve o tempo da busca. Veio um desejo divino do coração. A gente provou, é aquilo. Bate com as Escrituras, bate com a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos fazer o quê? Esperar. Esperar o tempo do Senhor. Então, a palavra diz, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe serás feito. Querido, tem uma chave aqui nesse texto que eu não entendia. E quando eu entendi e compreendi isso, mudou a minha forma de pensar em muitas coisas. Porque quando nós lemos esse texto, ele diz, tende fé em Deus. Aí a gente pensa, mas se eu tenho fé em Deus, então eu vou pedir para o monte ir para o mar, o monte deveria ir para o mar. Eu tenho fé em Deus, eu vou pedir a cura, tem que vir a cura. Tem que vir a porta, porque eu tenho fé em Deus. Mas existe um pequeno erro de tradução, e a gente tem que aceitar que existem alguns pequenos erros de traduções, não é nada abrupto, mas existem que mudam pequenos contextos. Por exemplo, passa para o próximo slide, irmã. No texto grego, o que a palavra está querendo dizer nesse versículo é: tende a fé de Deus. Ou seja, não é a fé em Deus, tenha a fé de Deus. E isso muda tudo. Por que muda tudo? Porque para eu pedir para o monte se erguer e saltar no mar, Deus tem que me dar a fé dele para eu conseguir fazer isso. Vocês entendem a seriedade disso? Eu entendi isso aí como esse monte aí é o nosso problema. Pode levar dessa forma também, não. Qualquer coisa, Deus pode mover qualquer coisa pela fé.
Só que Ele tem que colocar no nosso coração. Quando eu contei aqui na quarta-feira passada o testemunho da casa, que eu falei para o Edival, que era o antigo dono, falei, ó Edival, estou comprando essa casa, e ele ficou lá todo feliz, mas eu falei para ele, ainda não sei como, mas é porque Deus tinha acabado de me falar que a casa era minha. Não partiu de mim, partiu de uma palavra liberada por Deus. Quando eu testemunhei aqui que Deus abriu uma porta de emprego de acordo com o que eu estava pedindo, atendendo às condições que eu tinha orado. Vocês lembram? Antes de eu receber a oferta de emprego, eu testemunhei. Eu testemunhei porque Deus tinha falado para mim, vou te abrir uma porta de emprego. Testemunhei no domingo de manhã, no domingo à noite, recebi o convite da vaga de emprego, o bannerzinho da vaga de emprego no meu celular, mandei o currículo naquele endereço de e-mail, fiz o teste no meio da semana e na semana seguinte já estava tudo certo. Mas por quê? Porque não foi só porque eu tenho a fé em Deus, mas porque Deus me deu a fé dele de que ele faria isso. E isso muda muita coisa, não muda? O irmão Sérgio, ele testemunhou aqui, que ele estava orando, Deus colocou no coração dele o desejo de já agradecer a Deus pelos colegas de trabalho que ele nem conhecia, porque ele estava pedindo para Deus uma porta de emprego. E aí Deus, na semana seguinte, irmão Sérgio? Na mesma semana Deus abriu a porta de emprego. Glória a Deus. Eu também, quando estava desempregada, e eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor abra uma porta antes de acabar o meu último seguro-desemprego. Mas tem mais, Senhor. A Miriam vai operar em setembro. Eu preciso arrumar um emprego. Depois que ela operar, eu cuidar dela. Acabou a parcela do emprego, do seguro-desemprego, eu já tenho que começar no mês seguinte, no começo, para o próximo mês eu já tenho o dinheiro do aluguel. E foi assim. Depois que a Miriam operou, passou os dias que ela teve a recuperação, eu recebi o seguro-desemprego, guardei o dinheiro, comecei no mês seguinte, no começo, no outro mês já paguei o aluguel do Olha que bênção, né? Nós falamos isso também na quarta-feira passada sobre o pedir certo. A gente precisa especificar a nossa oração para o Senhor. Deus, Ele não é um Deus que dá qualquer coisa. Então a gente especifica, Senhor, o desejo do meu coração é esse. Aí a gente começa a orar. Deus vai alinhando a vontade dEle com o desejo do nosso coração, porque vai ser para a glória de Deus. E aí no tempo certo Ele faz. O que não é dele, Ele tira. Mas a gente precisa ofertar para Deus algo, dar algo para Deus trabalhar. Então fala, Senhor, eu estou orando por isso. Prevaleça a tua vontade. Queridos, Deus vai fazer desse jeito, Deus vai fazer melhor. E se Deus não fazer, é porque Deus está preparando algo melhor ainda. Mas a gente precisa saber especificar, a gente precisa saber esperar, a gente precisa provar tudo aquilo que está vindo no nosso coração diante da palavra do Senhor. Não precisa ir tão longe não, só o nosso casamento já é um testemunho. E tanta bênção que teve, só Deus. Só Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Então eu não posso, eu queria que... eu quero uma igreja maior. Eu quero uma igreja maior. Se não vir de Deus, o desejo sincero, com poder, liberar uma palavra profética, não adianta. Eu não posso fazer pela minha emoção. Porque isso é vaidade, isso é egoísmo. Nós precisamos entender que as coisas de Deus têm tempo, têm processo, mas é para o nosso crescimento. Amém? E aí isso, pode passar para o próximo. Existe uma lei especificada nesse livro, A Quarta Dimensão, pelo pastor David John Cho, que ele fala assim, ele se baseia nesse texto de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, há um poder em nós falamos sobre isso, mas nós precisamos, antes de pedir, o que nós estamos pensando? Precisamos ter pensamentos que sejam santificados. Por isso, há a importância de se alimentar daquilo que é bom. Porque conforme dissemos anteriormente, se eu me alimentar de porcaria, se eu encher a minha cabeça só com uma série, se eu encher a minha cabeça de futebol, se eu encher a minha mente de filme, eu não vou conseguir pensar nas coisas do Senhor, eu não vou estar sensível aos desejos do Senhor para a minha vida.
Então eu preciso me alimentar daquilo que é bom, para ter uma mente sensível. Porque quando eu estiver orando, Deus vai colocar desejos no meu coração santificados, para eu estar pensando e transformar isso em oração, e ofertar isso como material para o Senhor trabalhar, para o Senhor operar. Então, nós precisamos pensar. Então, pensar, Romanos capítulo 12, precisamos ter uma mente renovada em Deus. Então, não é só pedir, mas sobre o que pensamos, o que temos pensado. Pensamos em pobreza, pensamos negativamente, pensamos doenças, fracassos, impossibilidade. Se a gente vai pensando esse tipo de coisa, nós vamos atrair esse tipo de coisa, queridos. Se a gente pensar em fracasso, nós vamos ser fracassados. Se a gente pensa em doença, vamos ser doentes. Eu vi uma vez um pastor que ele falou assim: se você se vê como um verme, se prepare para ser pisado. Então, quando nós lemos a palavra, nós entendemos que há aqui promessas para nós, que nós precisamos tomar posse. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, Deus prometeu uma vida abundante, Deus prometeu que não te deixaria até a consumação dos séculos, Ele está contigo. Então não adianta a gente pedir se o nosso pensamento estiver nas condições acima. Precisamos ler a palavra e ter uma mente renovada em Deus. E isso vem o quê? Com devocional, com um tempo de busca na palavra, com um tempo de oração, com um tempo de jejum. Assim nós somos fortalecidos em Deus, para receber aquilo que é dele. Amém? Pode passar no próximo. Então, falando sobre isso, acaba voltando meio que para o primeiro estudo que nós tivemos. Nós falamos que o mundo espiritual é acessado de 3 formas. Primeiro, através do homem, pelo espírito humano, porque somos corpo, alma e espírito. Então, o nosso espírito, quando ele requer algumas coisas do mundo espiritual, com muita limitação, ele consegue algumas coisas. Até dei um exemplo de um homem que ele não era cristão, mas ele queria muito uma casa. Ele queria muito uma casa e ele tinha um recorte de jornal de uma casa e ele pensava muito e ele se organizava financeiramente para ter uma casa parecida com aquele padrão. Quando ele conseguiu estrutura, conseguiu dinheiro, foi comprar uma casa anunciada no jornal que tinha características parecidas, era exatamente a casa do recorte que ele vinha pensando. Então são coisas que o espírito humano, o pensamento positivo consegue atrair, mas o pensamento negativo também atrai. Nós também falamos que o mundo espiritual, quando o homem faz pacto com demônios, ele também consegue algumas coisas. Muitas coisas, aliás. Por isso tem gente que consegue fama, status, poder, dinheiro, não é? Porque faz pactos com espíritos malignos. Então eles trazem dessa dimensão espiritual para a nossa realidade. Primeiro nasce no plano espiritual, depois vem para o material. E entendemos que o mais importante é que quando nós alinhamos a nossa vontade, estando em Deus, como nós lemos no texto, aquilo que o Espírito Santo tem para nós, nós precisamos buscar para vir para a nossa vida, para vir para essa dimensão real. E o que o Espírito Santo promete é bênção, é bênção. Mas tudo será para a glória de Deus, para testemunho, para crescimento do reino. Bem? Amém? Então, falando desse tipo de pensamento, nós vamos ver aqui que tem algumas raízes de pecado que elas precisam ser combatidas, eliminadas da nossa vida, porque elas nos levam, queridos, para um caminho de morte, um caminho de destruição, um caminho de esterilidade. Então, um pecado comum é o do ódio. O aconselhamento do homem, aqui tem uma história, o aconselhamento do homem com um punhal. O pastor Show, ele fala assim que um certo dia ele estava no gabinete dele, chegou lá o homem colocou um punhal na mesa, falou assim: pastor, eu preciso de ajuda, o senhor vai ter que me ajudar. O pastor ficou assustado e falou: mas o que você quer? Ele falou assim: eu trabalhava no exterior, tudo que eu ganhava eu enviava para minha esposa, eu ficava quase à beira da miséria, porque tudo era para minha esposa, para minha família. E quando eu retornei ao meu país, retornei à casa da minha esposa, já estranhando que ela não foi me encontrar no aeroporto,
Cheguei na casa, cadê ela? Ela não estava lá. Acabei descobrindo que ela tinha me traído, que ela estava com outro homem, que ela levou todo o meu dinheiro. E aí eu fui conversar com os meus sogros, perguntar onde ela estava, falar com eles. Eles me humilharam, me escorraçaram. Então, pastor, eu não entendi muito bem o culto não, porque o seu sotaque é um pouco diferente do meu. Mas se o senhor não falar algo aqui que vai mudar, esse punhal aqui eu vou matar o meu sogro, a minha sogra e a minha ex. Aí o pastor fala assim: você está fazendo a vingança do jeito errado. Se você quer se vingar da sua ex, prova que você pode ser um marido melhor, prova que você pode ser um homem melhor. Tira esse sentimento de ódio, porque esse sentimento de ódio está trazendo doença na sua vida. Tanto que ele estava com tuberculose. Então fala assim: você quer uma cura, você quer uma libertação, Deus pode fazer infinitamente mais, Deus pode mover uma nova situação. E aquela palavra foi entrando no coração dele. E ele, com muita dificuldade, foi aceitando aquilo. E o pastor falou assim: você me desculpa, sei que é difícil, mas você vai ter que orar por ela, e você vai abençoar ela. Pastor, eu quero matar, como é que eu vou abençoar? Você precisa fazer isso. Não vai ser uma coisa que vai começar fácil, não vai começar natural, não vai começar da forma que você queria. Mas Deus vai te ajudando, Deus vai modelando a sua oração até ela se tornar sincera. E aí, queridos, ele falou assim: bom, não tenho nada a perder mesmo. Eu sei que se eu fizesse isso eu vou destruir a minha vida. Vou tentar ir por esse caminho. Ele começa a colocar ela nas orações, começa a orar e liberar perdão para ela. E nisso, queridos, Deus vai trazendo alinhamento para a vida dele. Quando a oração dele fica uma oração sincera, ele é curado. Depois, alguns meses depois, Deus já prepara uma pessoa, ele se aproxima, se relaciona, se casa. E aí ele volta para testemunhar para o pastor como ele estava feliz nesse novo relacionamento. Deus estava prosperando, Deus estava abençoando. Mas ele precisou passar por cima do orgulho, precisou passar por cima do ódio. E é assim, tem um outro testemunho da diretora de uma escola que sofria com artrite. Ela estava divorciada há anos. Então essa senhora, ela sofria muito com essas doenças nos ossos, ela vinha definhando. E aí ela fala: pastor, eu não aceito isso sobre a minha vida, eu estou com essas doenças, mas eu venho, busco a palavra, eu oro, eu vou para a igreja. E o pastor já conhecia um pouco a história dela, e o Espírito foi buscando no Senhor uma direção, e o Espírito Santo deu. O Espírito Santo falou assim: fala para ela se divorciar do marido. Aí ela falou assim, ele falou para ela, falou assim: minha irmã, o Espírito Santo mandou você se divorciar do seu marido. Aí ela fala assim: não, mas nós já somos divorciados, ele pediu a separação. Aí ele falou assim: justamente, mas você ainda não conseguiu separar sua alma da dele. Você está vendo que ele foi para um relacionamento, que ele está bem, mas você está presa ainda, você ainda está casada, mesmo ele te dando carta de liberação. Você se mantém presa a ele, e você precisa abençoá-lo. Caiu na mesma condição. Aí ela fala assim: como que eu vou abençoar ele depois do que ele me fez? Ele me largou por outra, ele me deixou, ele prejudicou a minha vida. Falou assim: minha irmã, isso é evangelho, você tem que passar por cima disso. Mas há uma promessa de Deus que se você conseguir fazer isso, você se posicionar, você vai ser curado, Deus vai ter algo maior para derramar na sua vida. Da mesma maneira, queridos, ela vai, começa a abençoá-lo com muita dificuldade, daqui a pouco aquela oração vai ficando mais sincera, ela começa a tirar essa semente, essa mágoa de ódio que estava trazendo essa enfermidade para ela. E quando ela consegue realmente se liberar, se desprender disso, desse sentimento de ódio, entendendo que ele tem que ser abençoado, que ele precisa de salvação, ela conseguiu, na vida dela, receber uma resposta do Senhor também. Ela também foi curada, ela também conseguiu uma pessoa, um servo de Deus. O pastor fala que olha para ela lá, ela acompanhada lá na igreja. Então assim, é um mal, queridos. É uma das formas que o inimigo trabalha, é no ódio, é na mágoa, trabalha mesmo.
Mas ele quer nos prender mesmo, quer nos segurar mesmo. E à medida, quanto mais a gente segura esse sentimento dentro de nós, mais profundo vai ficando, mais difícil vai ficando de quebrar essa corrente, de quebrar essa semente que traz destruição. E aí eu mencionei aqui, para não esquecer, que uma história muito parecida aconteceu com a mãe do meu ex-gerente. Uma mulher que vinha muito bem de saúde, o marido traiu ela por uma pessoa mais nova, e ela ficou, mesmo servindo ao Senhor, com tanta ira no coração, tanto ódio no coração, que começou a vir essas doenças nos ossos dela também. De tal modo que hoje ela só anda carregada. E ele fala, tenho certeza que a minha mãe está nessa condição por causa do ódio que ainda está no coração dela, da mágoa que está no coração dela. E a Bíblia diz, né? Quando a gente guarda esse tipo de pecado, há uma doença, afeta os nossos ossos, afeta a nossa saúde. A gente precisa se libertar desse tipo de coisa para viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Pode colocar esse vídeo aqui, por favor. Coloca na velocidade 1,5 para ir mais rápido. Acometida de um câncer, na mãe de uma nova, que já cometeu bexiga, rim, um tumor maligno, e chamou para que nós fôssemos orar. Uma casa linda, um carro zero, uma vida perfeita, o marido chega no horário, os filhos já são todos resolvidos, e é uma mulher de 52 anos, sofrida por falta de amor, por falta de perdão. Uma mulher que eu não entendia o que estava acontecendo naquele câncer, e eu questionava o Senhor, falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Essa mulher tem câncer maligno e ela vai morrer, porque o médico disse que não tinha mais o que fazer. E ela ficou ali toda debilitada, não conseguia sentar, não conseguia falar direito. E ela foi contando a história dela e o Senhor falando para mim, ela mente. Eu falei, Senhor, uma mulher cabelo da morte ainda quer continuar mentindo. E o Senhor vai me dando perguntas para ela, e ela mentindo. Eu falei, irmã, pelo amor de Jesus Cristo, você já foi uma mulher sem de oração, sim ou não? Ela, sim. E por que hoje você não volta? Ela, não consigo, porque eu não sei se vou continuar. Eu falei, se você morrer hoje, pelo menos diz que sim, que você já está indo para o céu, aceita Jesus e se arrepende. Ela, eu não posso, porque eu fiz algo que eu não posso. Isso levou quase 1 hora essa mulher conversando comigo para saber sobre o que ela não podia. Aquela mulher fez um pacto com Satanás, fez um pacto com uma senhora das trevas, e foi ao cemitério e começou a ser cambone dele, cavala dele. Essa mulher fez isso por quê? Porque a sua filha foi para ele. Deixou levar para uma nova. A mãe ficou frustrada de ver a filha arrebentada, quis arrebentar a moça. Começou o demônio do ódio, reinando na família. Resumidamente a história, ela disse para mim, eu paguei sangue para fulano de tal, para que o útero dela fosse seco e nunca que ela desse o filho para aquele homem, porque ela não deixa a minha neta ver o próprio pai. E eu mandei matar o homem, porque ele deixou a minha filha. E disse Satanás na boca do homem, que estava lá envolvido com os demônios, disse para ela que ele não podia tocar naquele homem, porque ele era um pecador sim, mas ele tinha uma unção sobre a cabeça dele. E ele não poderia matar, ele não poderia fazer nada, porque de madrugada, aquela menina que ela estava questionando, ele olhava por ela pedindo proteção. Ele pede para o cara lá de cima, para o Deus dele, proteção para aquela menina. E você sabe muito bem que eu não posso mexer com ela. Eu falei para ele, você ainda acreditou? O diabo é mentiroso. E ela, eu acreditei, porque ele até hoje está vivo. E chamou o nome dele de novo. Eu falei, não, irmão, e você está morrendo. Você viu onde foi a troca? Ela, ai, mas a menina não tem filho, o tempo dela é seco. E eu falei, agora eu vou fazer o que com você? Eu vim aqui fazer o que com você? Para você viver? Eu vim aqui somente para falar uma coisa para você. Arrepende-te. Abandona. E perdoa. Na hora que nós começamos a falar da situação do perdão, ela manifestou. E a mulher começou a andar. Se jogou no chão. Dobrou as pernas como se fosse quarto normal. Andava, dançava, pulava. Se fez de morta, disse até que estava ficando boazinha. Deus falou, ficar boazinha. Tudo demônio.
E a mãe dela do lado acreditando que ela estava ficando boa. A minha filha está curando por esse demônio e vai sair no nome de Jesus. Pensa no trabalho que tem capeta dele. Chamando a gente de querida, não era para ali. E eu falei, a única coisa que eu vou dizer para você, dona Ruth, que você precisa perdoar. Sem perdão não tem como você desligar dessas obras diabólicas. Você não fez parte de sangue, porque quem deu sangue aqui foi Jesus. O único que pode dar sangue por alguém é Jesus. Se você quer levar em droga, é Jesus. E ele já foi crucificado. Hoje ele é o Cristo ressurreto. Ele está aqui. A mulher começou a limpar e falou, eu vou embora. Mas ela vai morrer porque foi um do outro lado. Eu falei, pode ser quiser, mas ela vai se reconciliar. Ruth, sair demônio. Você quer perdão? Eu consigo. Eu vim embora para minha casa. E ela dizendo para mim que não. Então eu acho que a mentira parte daí. E aí quando o Senhor fala que vencer as duas, Jesus está lutando. E ele só vai mostrar para aqueles da sinagoga que dizem judeu e não são, quando você começar a fazer a boa obra. Quando você começar a fazer a perfeita obra no Senhor. Mas irmã, como assim? Lá dentro da tua casa começa a boa obra lá. Lá no teu trabalho começa a boa obra lá. Aonde você anda começa a boa obra lá. Começa a fazer a diferença. Mas irmã, de que maneira? Tem muito crente que ainda odeia. Tem muito crente que ainda esconde mágoa, raiz, que não sai. Tem muitos que ainda não perdoam pais. Eu apanhei tanto hoje, eu não meu pai, tanto quanto ele me bateu. Porque merecido eu era. Mas tem crente ainda que odeia, tem crente ainda que não perdoa, tem mulher casada com um marido que está vivendo de aparência, canto liga para sair, está vivendo de aparência, do querido ligação. Dá a entender? Eu não vou entrar no teu quarto não, mas eu vou dizer um negócio, ele deita primeiro, você deita depois, aí eu posso estudar a missão agora não, deixa para depois, espera um pouquinho, cada nome você fica, meu Deus, até quando? Lá quando me acerta. Não veio aqui para contar a escândalo para ninguém. Mas o Senhor não revelou nada ainda, porque é um tempo para todas as coisas. Aí você não fica preocupado com você que já sabe. Ai, eu posso ver? A missionária vê? Será que Deus mostra? Vê, mostra. Mas ele fala, cala-te. Porque ele está te dando a oportunidade de levantar bem e manter com o meu Pai. Começa a deixar. É a obra de Deus. Tudo de Santa Ceia, se for fazer primeiro, confessar, tudo leva 2 horas. É bênção, né? Depois vocês assistem esse vídeo, eu vou mandar depois no grupo, né? Mas é isso, queridos. Obrigado. Amém. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês. Mas é isso, queridos. Acho que assim, das vezes que eu orei por libertação de pessoas que se manifestaram, pode ter certeza, boa parte delas estava relacionada a ódio, a culpa, a vício, escravidão no vício. São formas assim muito comuns que o inimigo entra mesmo. Quando nós trouxemos aquele estudo sobre batalha espiritual e como os demônios trabalham, se organizam, nós falamos. Eles trabalham em sentimentos perversos. Demônios específicos em sentimentos. Então, você vê a mulher contraiu um câncer. Por quê? Porque ela fez um pacto maligno. Porque havia uma semente de ódio no coração dela, uma serva de Deus. E Deus tem que tirar os nossos defeitos, Deus tem que nos despir mesmo, Deus tem que nos quebrar mesmo. Ah, é difícil, pastor. Não é fácil, não é você estar no meu lugar. Não, mas Jesus, Ele tomou as nossas dores. Jesus, Ele foi humilhado por nós. Jesus deu a vida dele por nós, para que a gente consiga se desprender desse tipo de coisa. E quando Jesus estava naquela cruz, Ele falou assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então que nós venhamos realmente nos quebrar. Falar: Senhor, me ajuda a passar por cima disso. Me quebra mesmo. Me faz um carro, mas me faz um vaso de honra que o Senhor quer. Amém? Mais um vídeo, bem curtinho esse, do Bofan Dian, não sei o nome dele, Bofan Dian. Dizer 2 vezes ou pela 70ª vez o que você tirou de nós. Pausa aí, mano, rapidinho. Eu acho que vocês já viram no título. A mulher matou o irmão dele. Ele está ali no tribunal. Ele é o irmão mais novo.
Imagina a dor de perder seu irmão assassinado de uma forma muito bruta por uma mulher. Mas olha o que ele faz. Pode deixar normal. Acho que você já sabe disso. Mas eu sou. Eu espero que você vá até Deus com toda a sua culpa, todo o orgulho, com todas as coisas que te ruim que você fez no passado. Pois cada um de nós pode ter feito algo de ruim no passado. Mas se você está arrependida, eu sei, eu posso falar por mim mesmo. Eu perdoo você. E sei que se você for até Deus e pedir, Ele vai te perdoar. Eu não acho que qualquer um de nós poderia dizer. Novamente eu falo por mim, nem mesmo pela minha família eu falo. Mas eu amo você como qualquer outra pessoa. E eu não vou dizer, espero que você apodreça e morra, assim como aconteceu com meu irmão. Mas eu pessoalmente desejo o melhor para você. Eu não ia dizer isso na frente da minha família, para ninguém, mas eu não queria nem que você fosse para a cadeia. Eu quero o melhor para você. Porque eu sei que isso é exatamente o que nós dois queremos que você fizesse. E o melhor seria dar a sua vida para Cristo. Eu não vou dizer mais nada. Eu só acho que entregar a sua vida a Cristo seria a melhor coisa que nós dois gostaríamos que você fizesse. Novamente, eu amo você como pessoa. E eu não desejo que nada de ruim aconteça com você. Eu não sei nem se isso é possível, mas posso dar um abraço nela, por favor? Por favor. Se fosse a gente, será que a gente conseguiria agir dessa maneira? Será? Acho que quando a gente vê esse tipo de situação é que eu falo, Senhor, você precisa me mudar mesmo, porque eu não sei qual seria a minha reação. Amo meus irmãos mais que tudo, a gente é muito unido. Deus o livre acontecesse alguma coisa, eu não sei se teria essa reação. Então a gente precisa ser tratado pelo Evangelho mesmo. Precisa perdoar mesmo. Você viu o que José fez? Perdoa. Cuidou dos irmãos dele, que ia matar ele. Cuidou dos irmãos dele, cuidou de todo mundo. Verdade, José é o perfeito. Tinha tudo para odiar os seus irmãos. Talvez na hora que ele encontrou os irmãos dele ali na frente dele, se é outro, pensaria, olha só, Deus é maravilhoso. Preparou a oportunidade exata para me vingar de cada um deles. Cuidou de todo mundo. Mas José falou assim, não. Deus trouxe eles para cá, para eu amar, para eu cuidar. Deus me mandou para o deserto, me mandou para o Egito, me mandou para a cadeia. Eu fui caluniado, difamado, mas no final era para cuidar da minha família, para cuidar do meu pai, para cuidar do meu povo, para salvar eles da morte. Então, precisamos
eliminar o ódio do nosso coração. Se a gente quer viver um novo tempo com Deus, de mais intimidade, de mais leveza, de mais saúde, de mais amor, de mais empatia, a gente precisa quebrar o ódio dentro de nós. Não pode ter. Pecado do medo. Eu não coloquei nenhum vídeo aqui para não ficar muito carregado, só um testemunho, né? O próprio pastor Show, ele fala no livro que naquele tempo lá não tinha muita clareza sobre algumas coisas relacionadas à medicina. E o professor dele fala assim que a tuberculose, ela atacava principalmente pessoas magras, que tinham braços longos, pescoço comprido, e ele ficou com isso na mente. Ele guardou isso no coração dele, porque ele olhou assim e falou assim: eu sou o cara mais magro, com o braço mais longo, pescoço mais comprido dessa sala, então eu vou ter tuberculose. E aí ele ficou na mente dele: eu vou ter tuberculose, eu vou ter tuberculose, eu vou ter tuberculose. O que aconteceu com 18 anos? Teve a bendita tuberculose. Lá na Incomável onde eu trabalhei, o Marcelo, ele era o supervisor da produção, um cara amigo meu, gente boa. Só que o Marcelo, ele era muito melindroso por questão de saúde. E quando veio a pandemia, ele tinha muito medo de pegar o Covid, mas muito medo. Tanto que o primeiro caso que teve de Covid lá foi ele. Quando chegou no médico, o médico falou: não, isso é emocional. Ele pode voltar a trabalhar, isso é emocional, do negativo, fica tranquilo. Uma coisa é emocional, de tanto que ele colocou na mente. Ele recebeu alta, passou algumas semanas. Quem pegou o Covid mesmo? Marcelo. Ainda assim foi o primeiro, porque colocou na mente dele. E é muito comum, porque assim, quando nós olhamos para o lado da genética, às vezes tem pessoas da nossa família que têm propensões a receber algumas coisas. Por exemplo, se é comum na família problemas no coração, a gente pensa assim: aconteceu com o avô, aconteceu com o pai, aconteceu com a mãe, pode acontecer comigo. A gente vai deixar esse tipo de pensamento entrar no coração. Toda a minha família tem problema nos nervos, eu tenho uma grande chance de contrair. Queridos, nessas pequenas verbalizações, a gente está atraindo esse tipo de coisa para nós. Nós precisamos entender que, quando nós somos filhos de Deus e reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador, nós reconhecemos, acima de qualquer genética, a paternidade do Pai. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando alguém pegava uma maldição, essa maldição se alastrava até a quinta geração. Mas nós, em Deus, nós assumimos uma nova paternidade do Senhor. E o Senhor, Ele tem poder para quebrar toda a maldição. Então a gente não pode ficar preso a essas sentenças que a nossa mente, que setas malignas ficam nos martelando, investindo contra nós. Não, eu tenho uma paternidade de Deus, e eu creio, eles tiveram, mas eu não vou ter. Eu profetizo sobre a minha vida, saúde, e ora nesse sentido, queridos, repreende. Amém? Glória a Deus. Próximo, inferioridade. Inferioridade, acho que eu já me senti muitas vezes inferior a muitas pessoas. Era na escola, eu era muito tímido. As pessoas falavam: você é muito inteligente, mas eu tinha muita timidez. Eu me achava assim muito pequeno, queridos. Hoje eu sou muito pequeno diante do Senhor também. Mas assim, eu me sentia inferior às pessoas. Eu lembro de uma vez, na quarta série, a gente fez os professores fizeram um concurso de poesia. A minha poesia foi escolhida como a mais bonita lá, das quartas séries. E aí falaram para mim recitar diante das pessoas que lá estavam. Queridos, as pessoas só ouviam minha boca balbuciando, assim, porque eu não conseguia falar, sabe? Eu não conseguia expressar. Falava assim, ia para mim, para dentro, porque eu me sentia inferior. E isso em várias áreas da minha vida, em várias situações, eu senti isso dentro de mim. Mas teve pessoas da família que falaram assim: fulana, né, parente sua aí, já tá, você, ficava a comparação deles ao mal. Se a gente não vigiar, a gente afunda o nosso filho, afunda o nosso irmão, afunda
quem recebe de nós ali quem espera de nós um incentivo. Não façam comparações. Mas para a glória de Deus, queridos. Quando a gente se reveste na palavra, a gente é cuidado por Deus, a gente consegue passar por cima dessas coisas. Passar por cima dos nossos medos, dos nossos sentimentos. Porque nós não somos inferiores. Somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos do mundo. Cada um, como diz aí, mundo do seu quadrado. Né? Deus tem talento para cada um. Deus tem algo para usar cada um. Às vezes você não é bom em uma coisa, mas você é muito bom em outra. E tudo é para a glória de Deus. Todos os membros do corpo são importantes. Então, se você gostaria muito de ter um talento e você não tem, mas você agradece a Deus pelo que você tem. Não tenta ter algo que é dos outros. Não tenta sonhar aquilo que é dos outros. Conheci uma pessoa que ela queria ser músico. Investiu tempo, investiu dinheiro. Mas Deus não tinha aquilo para ela. Ela era boa em outras coisas, mas ela queria viver um sonho que estava longe do propósito de Deus para ela. A gente precisa entender a nossa identidade no Senhor, aquilo que Deus tem para nós. Encontrar propósito nisso. Somos todos preciosos para o Senhor. E o pastor Antônio Júnior, ele é um testemunho perfeito nisso, porque ele pregava para os jovens, ele era líder de jovens, e ele falava que ele falou que certa vez o seu líder de jovens e o seu pastor chamaram ele e falaram para ele que ele é uma bênção, que ele era um homem de Deus, que ele era um bom líder, mas que ele era um péssimo pregador da palavra, que Deus não tinha isso com ele, que a pregação não era dele. Mas é muito diferente algo que eu quero no meu emocional com algo que Deus plantou em mim, Deus profetizou sobre a minha vida. E Deus já tinha liberado para ele que ele seria o pregador da palavra. Deus já tinha liberado que ele pregaria para multidões. Queridos, ele recebeu essa palavra do seu pastor e do seu líder. Ele ficou arrasado. Ele falou: não, amém, muito obrigado, Deus abençoe. Mas ele foi quebrado para casa. E no meio do caminho, o Espírito Santo falou para ele assim: abre uma conta no Facebook. Não querem te ouvir aqui, mas você vai pregar lá. E ele entendeu, achou estranho, mas entendeu, fez a conta no Facebook naquela época e começou a postar mensagens. As primeiras mensagens, querido, não tinha nenhuma curtida, parecia que não ia. Daqui a pouco teve algumas curtidas, daqui a pouco teve comentários, daqui a pouco teve compartilhamentos, e hoje ele tem um canal, o maior canal cristão do mundo, né? Ele tem quase 13 milhões de inscritos. Eu peguei aqui recente esse print. 4,6 mil vídeos, né? Então assim, não se sinta inferior, mas esteja alinhado com o propósito de Deus. Estar alinhado com o propósito de Deus para a tua vida eu não vou viver aquilo que é para outra pessoa. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Amém? E aí tem o testemunho de um homem, está relatado no livro também, que ele foi à falência, ele era bem sucedido e tinha ido à falência, e ele começou a ficar louco. Só que quando ele estava no culto, ele recebeu aquela palavra de um jeito que a palavra trouxe libertação para ele. E quando foi no meio das ofertas, ele falou: eu não tenho dinheiro aqui, mas ele preencheu um envelope lá que ia dar um valor de $100. A esposa dele falou assim: não leva ele a sério, porque ele está louco. Aí ele falou assim: não, eu entendi hoje a minha condição, eu entendi realmente a real situação que eu estou, mas agora eu não estou louco. Eu creio que essa palavra realmente me libertou. Queridos, ele ganhou uma mente renovada pela palavra. Esse homem começou a vender sal, e daqui a pouco ele virou um grande empresário no ramo de sal. Aí um dia, o armazém dele era perto do mar. Houve uma situação, a maré subiu, eu não sei relatar aqui direito, mas levou toda a mercadoria de sal, a água levou tudo. Ele perdeu tudo. Quando o pastor foi visitar, que ele ficou sabendo da situação, que foi lá na empresa dele para falar com ele, o homem estava lá dando glória a Deus, orando alto, e o pastor pensou: acho que a loucura voltou, ele já está fora de si de novo. Aí ele falou assim: irmão, como você está? Você está louco? Ou você está bem? Você está bem mesmo? Ele falou assim: pastor, eu estou bem.
Eu realmente perdi tudo que eu tinha aqui. Mas Deus já me deu uma vez. E eu sei que o que eu preciso está dentro de mim. Deus está dentro de mim e vai me dar de novo. E aquele homem se levantou de novo. Para a glória do Senhor. Amém? Não é assim. A motivação, a coragem, a ousadia tem que estar em nós. Porque as promessas de Deus são liberadas para nós, mas vive quem toma posse. Amém? Amém. Glória a Deus. E o último para terminar: o pecado da culpa. A culpa também, queridos, é uma coisa assim que nos afasta muito do Senhor. Nos afasta muito. Eu lembro, já contei aqui situação de pecado que eu passei, que ela me afastou muito do Senhor. E o sentimento de culpa sobre mim era muito grande. Eu não conseguia me relacionar com o Senhor. A gente se sente indigno. A gente acha que as cortinas se fecharam, a gente não tem mais acesso ao Senhor. Mas Jesus, Ele deu a vida dele por nós, o véu do templo foi rasgado. E se a gente se apresentar para Ele com o coração quebrantado, realmente arrependidos, queridos, Ele é fiel e misericordioso para nos perdoar. E olha a história dessa senhora. A senhora tinha 30 anos, só que ela estava com uma aparência muito envelhecida, muito acabada, ela mal podia abrir os olhos. E o marido dela era muito rico, já havia gastado milhares de dólares com psiquiatras, com remédios, com tratamentos, com psicólogos, para ver ela bem, mas ela não ficava bem. E aí, esse marido leva ela para o pastor e fala assim: pastor, eu preciso de ajuda, já tentei tudo que eu podia. Tudo que estava ao meu alcance eu tentei fazer, mas ela está desanimada, ela não quer viver, ela está mal, ela está depressiva. E o pastor falou assim: minha irmã, me fala o que aconteceu. Aí ela: não, pastor, me fala. Aí ele fala assim, pede licença para o marido sai do gabinete e fala assim: irmã, se você quer uma ajuda, fala para mim o que está errado. Tem alguma coisa errada? De onde surgiu isso? O que está bloqueando a sua vida? Você sabe. Aí ela falou assim: não, pastor, aqui, o senhor sabe, eu tenho 3 filhos. Eles são umas bênçãos, são anjinhos, eles me amam muito, mas eu não consigo retribuir o amor deles. Meu marido é um marido bom, mas eu não consigo. Ele falou assim: mano, tem alguma coisa aí te bloqueando. Fala para mim o que é, por favor. Aí ela, cedendo a insistência do pastor, ela fala assim: pastor, vou falar algo que me envergonha muito. E eu, para mim, na minha mente, eu sou uma prostituta. Porque os meus pais faleceram quando eu era pequeno. Eu fui criada pela minha irmã. Minha irmã cuidou de mim com todo carinho. E ela era casada, ela tinha filhos. E eu comecei a frequentar a faculdade, eu nem trabalhava, eu só cuidava dos filhos dela. E estudava. Mas um dia ela já indo para o hospital ter mais um sobrinho, eu não tinha dado por mim que eu tinha me apaixonado pelo marido dela. A gente se apaixonou. A gente começou a se relacionar. E nesses relacionamentos escondidos, eu fiz vários abortos. E eu tentava me afastar dele, mas eu não conseguia mesmo, passando por toda essa situação, esse transtorno, passando por abortos. Eu não conseguia quebrar isso, e a gente vez ou outra se encontrava, e era algo que eu não queria, mas acontecia, e quando dava para mim já tinha feito. Então, pastor, eu não sou digna do amor da minha irmã, do cuidado da minha irmã. Eu não sou digna do amor dos meus filhos. Eu fiz até uma oração para Deus, eu falei: Senhor, me dá para mim um marido, que ele venha aparecer, que ele venha me tirar dessa vida, me afastar do meu cunhado, para eu conseguir viver a minha vida. Mas veio uma pessoa, esse meu marido, um homem bom, ele não perguntou do meu passado, ele só cuida de mim, só me ama. As minhas crianças são filhos muito bons, mas eu não sou digna de receber o amor deles. Eu não posso. Aí o pastor falou assim: minha irmã, antes de qualquer coisa, você precisa perdoar a si mesmo. Você precisa aceitar que Jesus, ele morreu também por você, e que Jesus também pode jogar os seus pecados no fundo do mar.
Ela falou assim, pastor, eu não mereço perdão. Ela falou assim, não, você merece perdão. Jesus morreu por você. Você precisa ter uma vida, receber vida em Deus, mas você precisa se perdoar. Você tem que entender que pela fidelidade do Senhor Ele te perdoou. Que Ele também morreu por você. Ela, pastor, você acha mesmo isso? Com certeza, minha irmã, Deus deu a vida dele por você. Você está viva hoje. Deus te sustentou porque Ele te ama. Deus te deu uma família porque Ele te ama. Deus te deu os filhos, Deus te deu marido. É para você passar por cima disso, passar por cima desse ressentimento, dessa culpa, para você ser liberto em Cristo. Recebe essa libertação do Senhor. Queridos, o pastor foi ministrando, ela deixou essa palavra entrar e ela conseguiu perdoar a si mesma. De tal modo que ela ficou alegre, com um sorriso na cara, uma leveza no semblante. E aí o pastor dá um abraço e ela assim recebe ali o Espírito Santo. E aí o marido vê que tem um barulho, alguma coisa estranha assim. Ele entra na sala e vê ela feliz, vê ela alegre. Aí ele fala assim, pastor, o que aconteceu aqui? Falou, meu irmão, ela foi curada, ela foi liberta. E o nome do Senhor foi glorificado. Né? E ele fala que eles continuaram firmes na igreja, no Evangelho. Mas a gente precisa perdoar nós mesmos. O pecado se vem se confessando. Então a gente precisa confessar. Ela confessou o pecado ali, para o pastor pedir orientação e recebeu ali uma palavra de libertação para a vida dela. Mas é muito difícil, queridos. A culpa, a inferioridade, o ódio, o medo, são sentimentos que a gente precisa vencer em Cristo Jesus. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Glória a Deus. Então, para encerrar, só para lembrar os irmãos bem sabem, nós somos... Tem um testemunho aqui, mas esse testemunho eu vou mandar depois no grupo. Tá? É uma usuária de crack. A mulher, ela vivia na rua. Ela falava, eu não tenho condição de ser salva. Eu não tenho condição de ser alcançada pelo amor de Deus. Ela se sentia indigna, afastada do Senhor, por quê? Porque por tudo que ela fazia de errado, ela achava que Deus nunca poderia se voltar para ela. Mas ela teve um encontro com o Senhor, Deus a libertou, é uma mulher de Deus. Depois eu vou mandar esse testemunho no grupo, bem, gente? Então pode passar, mano. O Espírito Santo em nós. Há dentro de nós a presença viva e santa do Espírito Santo. Somos morada dele, por isso precisamos ter a nossa mente alinhada com a sua vontade. Dessa forma iremos vencer e colher os milagres que são frutos da sua promessa, e tudo será para a honra e glória do Senhor. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então precisamos cuidar do nosso corpo físico, precisamos cuidar da nossa alma. Precisamos cuidar da nossa alma como? Tendo pensamentos que Deus se agrada, tendo em Deus uma mente renovada. E como cuidamos do nosso espírito? Na oração, se desprendendo desses agentes malignos, desses espíritos malignos que querem contaminar o nosso espírito com ódio, com mágoa, com inferioridade, com culpa, para a gente realmente ser libertos e curados em Cristo Jesus. E assim a gente vai viver tudo que Ele tem para nós. E aí, estando mais uma vez firmados na videira, na rocha, a gente vai ter desejos santificados, uma mente renovada e vamos colher milagres. Amém? Amém. Então, vamos colocar de pé. Glória a Deus. E vamos orar ao Senhor. Convido todos aqui à frente. A gente já vai orar ao nosso Pai. Deus abençoe a cada um e a todos que de algum modo assistiram esse vídeo ou vão assistir em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pela nossa irmã Angélica, né? Deus fortalecê-la. Não tem ainda, pela mãe dela não tem uma previsão clara de alta, ela acha que está se aproximando, mas vamos orar porque nós queremos um milagre. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus tremendo e santo, Deus maravilhoso. Papai querido, nós louvamos a Ti, Te agradecemos e glorificamos o Teu santo nome. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso.
O Senhor sabe por que nos trouxe. O Senhor sabe, papai querido, como nos alcançar, como ministrar o nosso coração. Papai querido, que a palavra, Senhor meu Pai, oh Senhor Jesus, que os testemunhos, Senhor, que os vídeos, as ministrações, papai, venha produzir em nós, Senhor meu Pai, oh Senhor Jesus, posicionamentos de arrependimento, quebrantamento, para que o Senhor seja alcançado, Senhor Jesus. Oh papai querido, para que a nossa adoração, Senhor meu Pai, seja recebida, para que a nossa oração suba ao céu, Senhor meu Pai, renova a nossa mente, tira toda a semente de ódio, de medo, papai querido, de inferioridade, Senhor meu Pai. Oh Senhor meu Pai, quebranta, Senhor, esse mal do nosso meio, em nome de Jesus, papai. Afasta toda a culpa, Senhor meu Pai. Confessamos diante do Senhor os nossos pecados, papai. Oh Senhor meu Pai, e declaramos que somos, Senhor, santificados, papai querido, pelo teu sacrifício. Oh Senhor meu Pai, no sangue, lavados no sangue de Cristo, Senhor. Papai querido, abençoa cada um aqui. Troca, Senhor, as nossas vestes. Coloca, Senhor, vestes brancas, sem mancha, sem mácula, Senhor meu Pai. Oh Senhor, nós oramos pela vida da irmã Angélica, Pai. Profetizamos sobre ela a cura, Senhor meu Pai. Que ela venha receber, Senhor meu Pai, de Ti, Senhor, o milagre que ela espera, papai. Em nome de Jesus, para que ela esteja conosco buscando a Tua face. Para que ela esteja conosco sendo um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Abençoa ela, abençoa a Estherzinha, Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos. Abençoa, Senhor, o Ministério Cristo Vivo. Abençoa, Senhor, o Pastor Luiz. Abençoa as congregações. Abençoa, Senhor, os irmãos que congregam aqui conosco. Aqueles que não puderam vir, o Senhor conhece, Senhor, os motivos, as razões. Abençoa, Senhor, da mesma maneira. Muito obrigado por tudo, Jesus. Glorificamos e engrandecemos a Ti. Entregamos, Senhor, meu Pai, a nossa vida ao Senhor, meu Pai. Fazendo dela, Senhor, meu Pai, o que bem, Senhor, entender, papai querido. Oh, Senhor Jesus, nos molda, nos aperfeiçoa, nos quebranta, Senhor. Papai querido, Tu és o oleiro, Senhor, nós somos os vasos, papai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos. Digam amém. Graças a Deus.